vai entrando, né, Alan? Você vai se acertando. Ok. Tá gravando agora. Não estou ouvindo. E você quer começar por onde? Eu vou começar com o texto, e quando for a hora do vídeo, aí eu te aviso dos vídeos que eu te mandei. Ok. Então, hoje é o capítulo 9, Revoluções do Globo. Eu peguei os textos tanto desse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, e uma parte eu peguei daqui também, que porque dividiu aqui uma parte aqui do dilúvio bíblico, uma parte ficou no outro, do antigo, do vídeo em 2. Mas dá para entender da mesma forma. Então, vamos lá. Vamos lendo. Então, logo já tem uma nota explicativa do Allan Kardec com relação a esse capítulo. Então, vamos lá. Todas as explicações deste capítulo foram pesquisadas por Allan Kardec nos manuais e obras de divulgação científica aceitos em seu tempo, não constituindo ensinamentos originários dos espíritos. Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. Nota do editor. Então, nós vamos começar pelo item revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, com exceção do período diluviano, que mostra os caracteres de uma transformação repentina, todas as demais transcorreram lentamente e sem transição brusca. Ao longo de todo o tempo que os elementos constituintes do globo levaram para se estabilizar, as mudanças foram gerais. Uma vez consolidada a base, só se produziram modificações parciais na superfície. A Terra experimentou um grande número de perturbações locais que mudou o aspecto de algumas regiões, que foram duas causas, o fogo e a água. Então, quer dizer que o nosso planeta, em determinada época, né, deu uma trégua, vamos dizer assim, de grandes calamidades, né, de grandes terremotos, então, deu uma acalmada aí no nosso planeta. Só um minuto, Dalva. Tá. Selma, você levantou a mão mesmo ou foi por engano? Oi, Selma, boa noite. Ela Foi levantou a mão. engano. Eu ia apertar para escrever boa noite e sem querer bateu a mão. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Ok. O fogo, pelas erupções vulcânicas, enterraram sob espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes. Pelos terremotos e pelo soerguimento da crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas e determinados locais, as águas se acumularam, deixando outros terrenos secos. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram,
que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que, ao secarem, braços de mar ligaram ilhas aos continentes. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer por desmoronamentos que formaram os lagos, houve transbordamentos e inundações, aterros formados nas embocaduras dos rios. Aterros esses fizeram o mar recuar, criando novas regiões e deram origem ao delta do Nilo ou Baixo Egito, do delta do Ródano ou Camarga e tantos outros. Então, eu trouxe aí para vocês as figuras atualizado agora, do delta do Rio do Nilo, esse que está em verdinho aí. Então, você vê que ele cruza o Egito, né? E a visão dele durante a noite do espaço. Então, é a formação que ficou desde aquela época em que Kardec menciona. Então, onde era mar, ficou terra, que está em volta do rio, delta do Rio Nilo, e onde era terra, virou mar. Pelo que eu entendi, né, Alan? Se Alan quiser me complementar. Então, tá aí os desenhos que eu trouxe para vocês, para terem mais ou menos a ideia do que Allan Kardec está mencionando. O rio Ródano, ele é rio da Europa Ocidental, ele nasce nos Alpes suíços, atravessa o Lago de Genebra a cerca de 370 metros de altitude e corre através da Suíça e da França, passando por cidades como Genebra, Lyon, Avignon e Arles. A sua bacia hidrográfica tem uma área de 98 mil quilômetros quadrados. O Ródano tem uma extensão de 812 quilômetros e deságua no mar Mediterrâneo, por um delta. Após a passagem por Avignon, a sedimentação intensifica-se e é junto de Arles que o delta se desenvolve e o rio se divide em Pequeno Ródano e Grande Ródano, envolvendo a ilha de Camarga, 700 quilômetros quadrados. Dizem que naquela região é uma região muito bonita. Então, está aí o delta do rio Ródano, que nasce na Suíça. Se vocês verem essa área em azul, né, é o delta do Ródano, que nasce na Suíça e vai até a França. O Ródano, em francês, Rhône, é um rio que nasce na Suíça e termina em França. Por desaguar no Mediterrâneo, é de extrema importância histórica desde a antiguidade. Foi rota do comércio e é meio de propagação de cultura e costumes para vários povos mediterrâneos e europeus. No século XX, foi objeto de obras para melhorias na navegação e fornecimento de eletricidade. Eu trouxe mais uma foto aí para vocês verem, né? Essa Idade das Montanhas está no livro, esse aqui, ó, que eu estou mostrando, que no meu não tem, mas ele consta como um texto só do dilúvio bíblico. Examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que se formaram e, portanto, sua antiguidade relativa. Seria um erro acreditar-se que semelhante antiguidade corresponde
à elevação que lhe é própria, ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pôde ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas dos Vosges, da Bretânia e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem para as mais antigas formações. Datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de carvão mineral. O Jura se formou no meado do período secundário. É contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Branco e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Então, eu trouxe aí para vocês, tem os Alpes suíços, tem uma parte da China, que eu não coloquei o nome. Então, são as formações que, naquela época, foram se formando. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Montanha dos Vosges, que é o primeiro quadrinho, da Bretanha, e de Côte d'Or, na França, e os Montes Pirineus. São as fotos que eu trouxe para vocês. Aquela notinha que estava ali, o número 1, é uma nota de Allan Kardec. Então, ele deixa essa anotação. No século XVIII, registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de marcha da cidade do México, existia, em 1750, uma região fértil e bem cultivada, onde davam em abundância arroz, milho e bananas. No mês de junho, pavorosos tremores de terra abalaram o solo, renovando-se continuamente durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 para 29 de setembro, violenta convulsão se produziu. Um território de muitas léguas de extensão entrou a erguer-se pouco a pouco e acabou por alcançar a altitude de 500 pés, numa superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulava como as vagas do mar ao sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e afundavam alternativamente. Afinal, abriu-se um abismo de perto de 3 léguas, donde eram lançados à prodigiosa altura fumo, fogo, pedras esbraseadas e cinzas. 6 montanhas surgiram desse abismo e entre as quais o vulcão a que foi dado o nome de Jorullo, que agora se eleva a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que principiaram os abalos do solo, os 2 rios, Cuitimba e São Pedro, refluindo, inundaram toda a planície hoje ocupada pelo Jorullo. No terreno, porém, que sem cessar se elevava, outro sorvedouro se abriu e os absorveu. Os 2 reapareceram mais tarde,
a oeste, num ponto muito afastado de seus antigos leitos. É uma pesquisa do livro de Louis Fouguier, A Terra Antes do Dilúvio, página 370. Então, o que Allan Kardec diz aqui, houve uma grande mudança ali no nosso continente aqui ocidental, no México. Teve uma completa, vamos dizer assim, devastação e uma mudança muito grande na paisagem ali daquele país, naquela região. Então, vamos agora no dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja realidade não se pode contestar. Deve ter ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior, que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar Negro que ele menciona aqui já é naquela região da Europa, perto do Egito, Rússia e assim por diante. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Então, eu vou mostrar mais lá para baixo esse Mar Cáspio e o Mar de Azov. O Mar Cáspio, ele foi formado justamente por essas mudanças, né, de água do mar indo de uma região a outra, levantando terras, abrindo terras e outras sendo inundadas. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas refluiu para o norte, na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Com relação ao desaparecimento da Mesopotâmia, eu estava fazendo uma pesquisa aqui dos vídeos, é que eu não vou passar hoje, que ele é muito longo, ele dura quase 1 hora, mas depois eu passo o link para vocês. Foi achada há pouco tempo no mar essa cidade, uma cidade que poderia ser a Lemúria ou a Atlântida. Foi tudo filmado por navios com grande tecnologia, computadores, câmeras, e o mais surpreendente é que a paisagem que é vista no mar é lindo, tem as estátuas, né, antigas, tem os antigos templos, é uma verdadeira cidade embaixo do mar. Depois eu passo para vocês. Então, aqui eu estou passando o Mar de Azov, o Mar Negro. Então, o Mar de Azov entre a Rússia, a Ucrânia e a Crimeia. E esse ponto escuro aqui é o Mar de Cáucaso, né? E depois aqui embaixo tem a Rússia,
a Ucrânia, que está mais detalhado para vocês. Então, aqui foi onde teve uma grande comoção de surgimento de terras e outras afundando, né? Continentes surgindo e outros afundando. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, sabe-se atualmente, com certeza, que ele foi apenas local, que não foi causado pelas chuvas, pois ainda que abundante e contínua por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Para os homens desta época, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, foi como se a terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. Se a essa crença juntarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero na narração bíblica. Então, o que eu entendi aqui, Kardec diz que houve, sim, assim, uma abundância de água, mas foi uma chuva de 40 dias que inundou uma pequena parte da região, mas para o povo daquela época, parecia que estava invadindo todo o planeta e que tudo estava sendo dizimado, né? O dilúvio asiático foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais o consagraram em suas teogonias. Teogonias quer dizer vários deuses, pessoas que acreditam. Eu peguei aqui, teogonia, substantivo feminino. Primeiro, são religiões politeístas, narração do nascimento dos deuses e apresentação da sua genealogia. Conjunto de divindades cujo culto fundamenta a organização religiosa de um povo politeísta. Quer dizer, um povo politeísta acredita em vários deuses. Então, muitos deles, naquela época, acreditaram que o dilúvio, aquilo que eles sofreram naquela época, foi, vamos dizer assim, um castigo dos deuses, né? Que eles acreditavam que todos eles, de uma certa forma, se vocês forem ver em filosofia, história da filosofia, que eles se revoltaram com o ser humano e fizeram o grande castigo para aquele povo daquela época, né? Para a humanidade daquela época. Também é posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. E quando se fala de homens e de animais antediluvianos, estamos nos referindo àquele primeiro cataclismo. Vem mais uma nota de Allan Kardec. A lenda indiana sobre o dilúvio refere, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca Vaivashta e lhe disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na terra. Tens que construir um navio em que embarcarás, depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo a cabeça,
um chifre pelo qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando, afinal, ao cume do monte Himalaia. Brahma ordenou em seguida a Vaivashta que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É flagrante a analogia desta lenda com a narrativa bíblica de Noé. Da Índia, ela passara ao Egito como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anteriores ao de Moisés, a narração que naquele se encontra, do dilúvio, não pode ser uma cópia da deste último. O que é provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomado a estes a sua descrição. Então, vocês vejam que essa história toda do dilúvio já vem lá atrás, né? Vamos agora para o item revoluções periódicas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Pode continuar. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações, do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente, em 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado, em astronomia, precessão dos equinócios. Vide capítulo 5, item 11. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular, que se há comparado à de um peão prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve o duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, e as bases abrangem a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Vai ter uma anotação aí também do Allan Kardec, que vai estar no finalzinho. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Então, agora a gente vai passar um vídeo para vocês entenderem essa do solstício do equinócio. Oi, Alan. Equinócio? É. Do equinócio? Do equinócio. Eu passei. Todos nós sabemos que a Terra gira em torno de seu eixo. Mas como perceber? Quando olhamos para o céu, vemos o Sol que nasce de manhã, que sobe ao céu ao meio-dia e que se põe à noite. Depois, à noite, vemos a Lua e as estrelas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Mas se olharmos a Terra do espaço, veremos que ela sempre tem uma metade iluminada pelo Sol e outra que fica na obscuridade.
Isto é o que chamamos dia e noite. Nosso campo de visão gira com a Terra. De dia, vemos a porção do céu na qual o Sol aparece. À noite, vemos a porção do céu que não fica exposta à iluminação do Sol, e então podemos ver as estrelas e os planetas. Olhando da Terra, tudo parece girar em torno de nós. O Sol, a Lua, os planetas, as estrelas. Isto explica a percepção do universo que os homens possuíam na antiguidade. Eles colocavam a Terra no centro do universo sob a abóboda celeste e o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas fixadas a esta abóboda celeste em movimento. Com os planetas, tal teoria apresentava problemas. Às vezes, eles vinham por trás. Eles descreviam como Marte circuitos estranhos e isso era difícil de se explicar. Na Idade Média, colocavam a Terra no centro do universo. Mas Nicolau Copérnico teve uma visão genial. Não existia uma Terra imóvel no centro do universo, mas sim um Sol, e a Terra era um planeta giratório em órbita em torno do Sol com os outros planetas. Isso mesmo, em torno do Sol, mas não em círculo, em elipse. E é nos primeiros dias de janeiro que passamos mais perto do Sol. Mas por que faz tanto frio? Na verdade, a diferença entre perto do Sol e longe do Sol é desprezível. Há uma razão bem mais importante. A Terra gira obliquamente, ligeiramente inclinada. Seu eixo não é vertical, ele fica inclinado em sua órbita. Por isso, quando o hemisfério norte oscila na sombra, os dias ficam mais escuros. Mas, como a Terra é inclinada, os raios do Sol chegam em ângulos diferentes. Um raio de Sol sob os trópicos atinge o solo na vertical. Faz calor. No hemisfério norte, este mesmo raio de Sol chega obliquamente. Sua energia fica espalhada numa superfície 3 vezes maior, esquentando 3 vezes menos. Faz frio. No norte é o inverno. No hemisfério sul é o verão. O eixo inclinado da Terra nos dá as estações. O dia do solstício é o primeiro dia do verão. É o dia em que o Sol fica mais alto no céu. O dia em que ele descreve sua trajetória mais longa. O dia mais longo do ano. Olhando do espaço, veja o que acontece. A Terra fica inclinada 23 graus na direção do Sol no Polo Norte, e até 23 graus do Polo, o Sol não se põe. Essa linha é o Círculo Polar. 24 horas de Sol no dia do solstício de verão. Se o tempo estiver bom, lá no Polo Norte. Em compensação, nos trópicos, a 23 graus do Equador, por todo o redor da Terra, ao longo deste 23º paralelo, o Sol, ao meio-dia, se encontra na vertical. O 23º paralelo é a linha imaginária que passa na Flórida, nas Ilhas Havaí, em Hong Kong ou Assuã. Este 23º paralelo é o Trópico de Câncer, porque o Sol, nessa posição do solstício de inverno, aparece na frente da constelação de Câncer. Dentro de 6 meses, a Terra estará na outra extremidade de sua órbita. Dia 21 de dezembro é o solstício de verão no hemisfério sul, que agora está orientado na direção do Sol. Ao meio-dia, o Sol se encontra à vertical do 23º paralelo sul, à vertical do Trópico de Capricórnio. Por que Capricórnio? Porque neste momento o Sol aparece na direção da constelação distante de Capricórnio. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul. Lá embaixo é o verão, enquanto na maior parte do dia o hemisfério norte está à sombra, é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O norte e o sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa.
Como a Terra continua sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte, e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar à vertical do Trópico de Capricórnio. Olhando para o Sol no ponto equinócio do dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de Peixes. O eixo da Terra, há milênios, descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente. Se o Equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do Equador. Há 3.000 anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de Peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol, no dia do equinócio, não estará mais em Peixes, e sim em Aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol, de Peixes, na direção de Aquário. Quando falamos de Peixes e de Aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26.000 anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do Polo Norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há 2.000 anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há 5.000 anos, era a estrela Tubã. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte, e a estrela que viam no final desta galeria era Tubã, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tubã, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante 5.000 anos. Mas onde começa e onde termina o périplo anual da Terra? Nosso Ano Novo, dia 1º de janeiro, decretado em 1563 por Catarina de Médicis, não corresponde a coisa alguma. Dia 21 de junho, o dia do solstício de verão, teria sido um belo ano novo. Além disso, o monumento pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra, marca o nascer do sol no solstício de verão. Um outro ano novo muito prático teria sido o equinócio de primavera. Ele é o ponto zero, o ponto vernal que os astrônomos utilizam para todos os seus cálculos. Mas os papas e os reis eram sempre mais fortes que os cientistas. Nosso 1º de janeiro é, portanto, um compromisso entre uma festa pagã, no solstício de inverno de 21 de dezembro, a data do nascimento de Jesus Cristo, em 24 de dezembro, e o primeiro dia de um mês do calendário romano. Como o calendário romano não começava em janeiro, mas em março, os meses se encontram com uma falsa numeração. Nosso setembro, como 7, não é mais o 7º mês, mas o 9º. Novembro, como 9, não é mais o 9º mês, mas o 11º. E dezembro, como 10, não é mais o 10º mês, mas o 12º. Isso tudo não fez a Terra desviar de sua órbita.
Na Roma antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e, desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2 quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, 3 quartos de dia. E no quarto ano, 4 quartos. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, meia, meia, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro, de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações. Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do Sol nascente no dia do solstício, 21 de junho. Mas para marcar a Lua seria preciso um leque de eixos complicados, porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde Sol e Lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar. Volta para o texto, Dalva. Isso. Foi um pouquinho longo, mas achei melhor deixar até o final, porque assim a gente dá para compreender o equinócio, o solstício, né? E as estações do ano no nosso planeta. À medida que o ano decorre, a região vai sofrendo variações. Vocês podem notar que desde os dias quentes de verão ao frio de inverno, houve menos da primavera e do outono, não está tendo uma após a outra, ano após ano, primavera, verão, outono, inverno. Está o vídeo ainda aí. E se vocês notarem, toda essa mudança que Allan Kardec vai falar mais coisas aqui para frente, foi demonstrado aí nesse vídeo, que levou anos, milênios e assim por diante. E vocês notem que o nosso calendário houve uma mudança por Júlio César e assim por diante, né?
Mas isso é uma coisa que a gente discute lá na frente, outro dia. Alguma dúvida até aí com relação ao vídeo? Alguma surpresa? Pode continuar? Então, naquela nota de Allan Kardec, ele diz uma ampulheta composta de 2 copos cônicos que gira sobre si mesma numa posição inclinada, ou ainda 2 bastões cruzados em forma de X, girando sobre o seu ponto de intersecção, podem dar uma ideia aproximada da figura formada por esse movimento do eixo. Ele fala do eixo da Terra, né? Naquela época, nós não tinha o que nós temos hoje. Nessa demonstração desse vídeo, como tem vários outros vídeos explicando e falando como ocorre o equinócio, o solstício e a mudança das estações do ano. Mas, em consequência da gradual mudança na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do equador sobre a eclíptica, o momento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos, o que foi falado no vídeo também. A esse avanço é chamado de precessão dos equinócios, do latim procedere, marchar adiante, fazer de proi, avante, sedere, ir-se. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, em dado tempo se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, e março a de junho, e assim por diante. Até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que ocorrerá em 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução indefinidamente. Foi falado isso no vídeo também. Então, tem outra nota de Allan Kardec. A precessão dos equinócios ocasiona outra mudança, a que se opera na posição dos signos do zodíaco. Girando a Terra ao derredor do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol, cada mês, se encontra diante de uma constelação. Estas são em número de 12, a saber, o Carneiro, o Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas constelações zodiacais ou signos do zodíaco e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês do nascimento de um indivíduo, dizia-se que ele nascera sob tal ou tal signo. Daí, os prognósticos da astrologia. Mas, em virtude da precessão dos equinócios, acontece que os meses já não correspondem às mesmas constelações. Um que nasça no mês de julho já não está no signo de Leão, porém na do de Câncer. Cai assim a ideia supersticiosa das influências dos signos. Vide capítulo 5, item 12. Então, Allan Kardec, naquela época, já se considerava ele, claro, pelo estudo que ele fazia, estudioso que ele era, para ele é uma superstição essa coisa de signos zodíacos que eles vão influenciar na nossa vida. Desse movimento cônico do eixo resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar.
que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, donde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sob o círculo polar, poderão, em dado tempo, receber raios solares como se estivesse na latitude da Espanha e da Itália, e que, na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25 mil anos. Nota de Allan Kardec. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômeno que a ciência reconhece de modo tão positivo como o do deslocamento do mar, é um fato material que apoia esta teoria. Nós vamos agora para, ainda na continuação, ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua evolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com um caráter de probabilidade. Essas consequências são, primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos, e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar a seu turno dos benefícios da fertilidade. Alan? Buda. Segundo, o deslocamento gradativo do mar, que fazendo invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras de onde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da Terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles recuperam os princípios vitais resgotados por uma não menos longa produção. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos são adubações naturais, periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Aula.
Outra nota de Allan Kardec. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se estes. No Golfo da Gasconha, ou Golfo de Biscaia, que separa a costa oeste da França da costa norte da Espanha, entre o Velho Soulac e a Torre de Cordonhan, quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Noviomagus, invadida pelas ondas em 580. O rochedo de Cordouan, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, as dia a dia ganham terreno e minam as penedias de Sant-Andrés, que pouco a pouco se desmoronam. A 2 quilômetros da costa, entre Sant-Andrés e o Cabo de Reve, existe um banco que outrora se achava à vista e ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que nesse lugar, por sobre o qual hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Caux, tendo o mar invadido no século XIV o terreno. A igreja foi tragada em 1378. Dizem que, com um bom tempo, lhe vêm os restos no fundo do mar. Com relação a isso, eu estava comentando com vocês, né? Das cidades que agora, de 2000 para cá, 2010, 2012, grandes embarcações, submarinos, navios com grande tecnologia, estão descobrindo cidades perdidas no fundo do mar. É muito emocionante a gente ver as filmagens e eles deslocando essas estátuas, tirando muitas estátuas, algumas coisas eles deixaram no fundo do mar, tirando utensílios domésticos daquela época e levando para os museus, restaurando e levando para os museus. Em continuação com a nota de Allan Kardec, em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido a poder de diques, que de tempos em tempos se rompem. O antigo lago de Flevo, que se reuniu ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzee. Essa irrupção do oceano tragou muitas povoações. Segundo isto, o território de Paris e da França toda seria de novo ocupado pelo mar, como já o foi muitas vezes, conforme o demonstram as observações geológicas. Então, as partes montanhosas formarão ilhas, como o são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Navegar-se-á por sobre regiões que atualmente se percorrem de caminho de ferro. Os navios aportarão a Monte Martre, ao Monte Valeriano ou aos outeiros de Saint-Claude ou de Mendon. Os bosques e florestas, agora lugares de passeio, ficarão sepultadas nas águas, cobertos de limo e povoados de peixes que substituirão as aves. O dilúvio bíblico não pode ter tido essa causa, pois que foi repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência delas, ao passo que, de outro modo, essa permanência houvera sido de muitos milhares de anos e ainda duraria sem que os homens disso a percebessem. Então, eu vou pedir para o Alan passar agora o vídeo do recuo do Mar Morto,
que gera crateras. O Mar Morto está ali na Europa, entre Buracos Egito. chegam a 40 metros de largura e 30 metros. Isso. É só para vocês terem uma base, tá, gente? Para depois a gente continuar na leitura, e se der tempo a gente passa um outro vídeo hoje ou na aula seguinte, da continuidade. Tá bom? Metros de profundidade. Existem atualmente mais de 6.000 dessas crateras por aqui. O enorme lago salgado entre Israel e a Jordânia está a 400 metros abaixo do nível do mar. E não é mais o mesmo. Por causa das cavidades, partes da margem israelense estão bloqueadas. O risco de alguém se acidentar é grande. Há 4 anos, esse parque aquático em Mineral Beach era muito lucrativo, com mais de 200 mil visitantes por ano. Melvin era o gerente do local. Ele estava aqui quando, de repente, a terra desmoronou. Em um dia iluminado, 27 de dezembro de 2014, nosso mundo de uma hora para outra escureceu. No estacionamento surgiu um enorme buraco e tivemos que fechar o parque. Parece que houve um tsunami. Quando venho aqui, é como chegar a um cemitério. O spa em Mineral Beach não é a única vítima das crateras. Toda a região está em colapso. Algumas áreas parecem ter sofrido um bombardeio. Os geólogos Meir e Gideon verificam os buracos desde as primeiras aparições nos anos 80. Desde então, eles têm se espalhado do sul para o norte. A frequência com que as crateras se formam está se acelerando a cada ano. No começo eram 10 buracos por ano, hoje são centenas. O problema desses verdadeiros abismos está relacionado a outro drama, a morte do Mar Morto. Desde os anos de 1980, o nível da água do lago caiu quase 40 metros. Para chegar à praia, os turistas precisam percorrer quase 2 quilômetros. O lago está secando porque Israel tem bombeado cada vez mais água do afluente do lago, o Rio Jordão. E isso tem consequências que não se vê imediatamente. O volume de sal nas margens também está caindo. É que a água doce vinda do Rio Jordão e da chuva corrói as camadas subterrâneas das rochas de sal, até que em algum momento a superfície desaba. E isso pode acontecer em qualquer lugar nas margens do Mar Morto, sem aviso prévio. Meir e Gideon querem mudar isso com um sistema que prevê com bastante antecedência o surgimento de buracos. Afinal, a Terra dá sinais de que está cedendo, ainda que eles não sejam visíveis a olho nu. E esses sinais aparecem anos antes de a cratera se abrir. Jerusalém fica a 1 hora de carro do Mar Morto. Aqui está o Departamento Geológico, onde Meir e Gideon trabalham no sistema de detecção. A peça central é um satélite que varre a costa do Mar Morto a cada 2 semanas. Graças a ele, os pesquisadores podem identificar declínios milimétricos do solo, um alerta de futuras crateras. No meio da área em perigo está a rodovia 90. Ela conecta a região do Mar Morto com o resto do país. A estrada foi o primeiro local de estudo do sistema dos geólogos. Durante muito tempo, parecia que a via expressa havia sido poupada das fraturas na terra. Em setembro de 2012, vimos uma depressão pela primeira vez, de apenas alguns centímetros, mas no meio da via. Meir e Gideon avisaram as autoridades, mas ninguém acreditou no perigo.
Durante todo o tempo, carros e ônibus continuavam a circular na estrada, mas as imagens de satélite mostravam que o solo estava afundando ainda mais. Não se podia ver isso a olho nu, a rua parecia completamente estável. Um ano depois, as primeiras rachaduras apareceram no pavimento. As autoridades finalmente reagiram e examinaram o terreno abaixo da superfície da estrada. Um buraco de 9 metros de profundidade tinha se formado sob o asfalto. A estrada foi fechada e um desvio foi construído. Um ano depois, o buraco apareceu exatamente onde os geólogos haviam previsto. Porque previmos os buracos na estrada já em 2012, 4 anos antes deles realmente desabarem, as autoridades puderam construir a tempo uma estrada de desvio. Sem aviso prévio, as crateras na estrada bloqueariam completamente a parte sul da região norte do Mar Morto. Como próximo passo, Gideon está planejando um sistema automático de alerta antecipado, que no futuro poderá ser instalado em outras regiões com esse problema. Enquanto o nível do Mar Morto baixar, os buracos continuarão a surgir, mas pelo menos vai ser possível evitar desastres maiores. Aí, eu acho que não vai dar tempo de passar cataclismos futuros. Quais descobertas misteriosas foram feitas nos desertos desta terra? As regiões... Vai ficar para a aula que vem, senão vai ficar muito em cima. Já estamos 21 e 38, 39. A gente vai ter um papo e as perguntas e dúvidas. Aí, semana que vem, eu trago para vocês partes do vídeo dessa cidade que acharam, que é muito interessante, onde era uma cidade enorme, milhões de pessoas vivendo, e de repente, não foi assim, aos pouquinhos, né, que quase o homem não sentiu, foi realmente um vulcão que estourou, foi terremoto junto, que levou toda uma cidade, vamos dizer assim, se inverteu, né, o mar subiu, ela desceu, ficou embaixo do mar, e onde era terra, ficou tudo mar, e onde era mar, ficou terra. É muito interessante, é o que vai entrar aí nos cataclismos futuros, que vai, vamos dizer assim, eu falo cataclismo futuro, para a gente ter uma ideia de como ocorreu lá atrás, e que o nosso planeta ainda está como ele é jovem, né, ele ainda está, vamos dizer assim, se ajustando. Vocês querem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa? Esse que você falou que ficou a cidade subterrânea, você sabe onde foi? Se lembra? Fala naquela parte da região, perto da África. Ah, certo. Lá para cima, África. Sei, tá. E o legal é que era um templo enorme, ele praticamente está inteiro. O que não se acha realmente, claro, são os corpos das pessoas, a ossada, mas existe todo o arsenal daquela população daquela época. Então, tem o templo, tem os deuses, as estátuas, tem os utensílios domésticos, né? E eles estão muito bem preservados. Interessante, não? Então, semana que vem eu trago para vocês verem. Vai ser interessante mesmo. E foi há pouco tempo agora, em 2014, 2015, que eles descobriram. E o navio, o comandante, que são arqueólogos, os mergulhadores também. Então, foi feito um estudo muito grande, as filmagens, para depois ser divulgado para nós, né? E nesse ínterim, enquanto eles estavam trabalhando e descobrindo, ficaram só entre eles, até que eles acharam o momento certo de divulgar isso para todos nós. É muito interessante, muito,
Muito legal, muito emocionante até. Mais alguma dúvida? Ou vocês querem fazer alguma pergunta com relação a algum texto, algum item do livro? Ficou muito confuso? Tudo ok? Então, o interessante é que a gente vai acabar esse capítulo, vai ser o cataclismo, né, do futuro, aí nós vamos começar capítulo 10, de Gênese Orgânica, que é muito legal esse capítulo, né, Alan? O Alan. A gênese orgânica, ela vai contar o princípio e a evolução, né, da matéria, né? Agora que vai ficar mais gostoso para estudar, onde a turma falou. E aí depois vai vir a gênese espiritual, né? Que aí as pessoas vão fazer confusão, né? Porque a evolução da matéria é uma, a evolução espiritual é outra. Nós, apesar de vivermos em simbiose, né? Espírito e matéria, o espírito necessita da matéria para a evolução, né? Mas ele para evoluir, não para viver. É diferente, né? E então existe esses dois parâmetros de evolução. E aí que as pessoas fazem confusão, né? A evolução orgânica com relação à evolução do planeta, com relação à evolução tecnológica, a evolução do organismo, né? Você vem do Neandertal até o Hominal, que nós somos hoje, né? Uma série de evoluções que são feitas nas células, né? Nos organismos, no cérebro, no osso do crânio, né? Que encaixa. Então, essa é uma evolução, né? Mas a evolução espiritual é totalmente outra, né? E muito maior, né? Maior. Uma coisa que eu ia falar, Dalva, se você precisar, a gente pode também fazer a prece de encerramento para terminar exatamente às 10, né? Você não pode passar das 10, tá? Mas se precisar, as pessoas achar que está tudo certo, quiser terminar 10 minutos antes, pode fazer a Por prece. mim, tudo bem. Se a turma concordar, ou se alguém não tiver uma dúvida ou não quiser falar alguma coisa, não tem problema. A gente. Não, na próxima aula a gente termina, então, esse. Você vai passar o vídeo também, né? Isso, vai ser Cataclismos Futuros, tá? Certo. O Desse nosso nono. próximo. O Isso. 10º, aí só na outra semana. Não vai misturar, né? Não, aí Não. vai ser a Gênese Orgânica na outra semana. Você vai deixar o Alan de folga mais uma semaninha, né? Né, Alan? E o Alan já me quebrou tanto galho, né, Alan? Teve aulas minhas ano passado que eu não fiz, ele que fez. Ano passado, nem lembro mais. Estamos aí, né? Estamos aí. Bom, tudo bem, pessoal? Da gente encerrando? Por mim, tudo bem, sim, não tem problema. A Selma já está no jeito ali, né? A Selma. Até a cobertinha já. Encerrou, ela desliga e tchau. Deu uma esquentada, né, durante o dia, agora parece que deu uma caída de novo a temperatura. Mas amanhã diz que vai estar mais calorzinho, ainda bem, né? Então vamos lá, quem vai fazer a prece de encerramento? Posso fazer. Ô, Cida, obrigada. Vamos envolvendo a Cida com energias de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde, de alegria, e junto com ela vamos mentalizando os lugares e pessoas que ela for mencionando. Então, nessa vibração de energia maravilhosa, de estarmos reunidos em nome de Jesus, de Deus, nosso Pai maior, vamos unir o que temos de melhor
dentro de nós sentimentos de amor e levar toda essa energia de paz, harmonia, proteção a todo o nosso planeta, planeta de amor, planeta que nos acolhe, nos dá a oportunidade da reencarnação, que possamos cada vez mais nos sentirmos responsáveis por ele, cuidarmos deles com carinho que ele merece, por nos abrigar, nos dar a oportunidade da morada. Sabemos que há muitas moradas na casa do nosso Pai, e essa morada que estamos aqui agora devemos muito respeitar. Mandamos nossas energias melhores a todos os moradores de rua, que eles possam receber toda a nossa energia de amor, que eles possam, Mestre amado, ter a oportunidade de ter um lar, que eles possam se abrigarem, principalmente nos dias de muito frio, que eles possam ter a oportunidade, se possível, Jesus, um lar a cada um. Vibremos, Jesus, por todas as crianças que vivem nas ruas, no mundo dos vícios, das drogas, que elas possam receber a nossa energia de amor, que elas tenham a oportunidade, Mestre amado, de ter direcionado a sua vidinha de uma forma melhor, que eles possam ter a oportunidade de ter uma família que os educa, que os dê a direção em sua vida. Vibremos, Mestre amado, por todos os lares que possam estar em conflito, que lá haja paz, harmonia, proteção, que o seu evangelho de luz, de amor, possa morar junto aos moradores em seus corações. E vamos mandar essa vibração também a todas as pessoas que possivelmente possam, nesse momento, estar precisando de alguma forma, talvez até pensando em suicídio, Mestre amado, que elas recebam a nossa vibração de amor, de paz, que elas tenham a serenidade nesse momento e que elas possam aprender sobre o seu evangelho, que aqui, Jesus, estamos para aprender cada vez mais o seu evangelho de amor e que elas possam ter a oportunidade de se melhorarem, de entender o porquê estamos aqui, para onde vamos, Jesus amado. Vibremos, Mestre amado, por todas as pessoas que estão acamadas em seus lares, nos hospitais, por doenças incuráveis, também através do Covid, que elas possam receber a sua energia de amor, o seu bálsamo de luz, que elas possam ter a oportunidade da cura através do seu merecimento, Mestre amado. Que essa vibração também possa chegar a todos os que cuidam de todos acamados nos hospitais, em seus lares também, os enfermeiros, os médicos, que eles possam ter a energia necessária, Mestre amado, e poder ajudar a todos que tanto deles precisam. Vibremos, Jesus, pelo nosso presidente, pelos seus assessores, que eles possam ter a consciência e a responsabilidade pelo povo brasileiro, pelo nosso Brasil, que eles tenham a consciência e que possam conduzir da melhor maneira e justa o nosso povo brasileiro, Mestre amado. Vibremos, Jesus, por todas as pessoas que estão nesse momento partindo, retornando à sua pátria espiritual, que eles possam ter a consciência e que eles possam ser abrigados, amparados nesse momento de transição, Mestre amado. E vibremos também a todos que estão chegando, Mestre amado, que eles possam ser acolhidos, que eles possam ser amparados também, que tenham a oportunidade aqui nesse novo caminhar. Vibremos por todas as casas que abrem em seu nome, que possam ser cada vez mais fortalecidas, Jesus amado,
todos os seus voluntários tenham a força para que dê continuidade no seu evangelho de amor, que essa brigada possa dar continuidade a todos que precisam, tanto na parte física e espiritual. Vibremos, Jesus, pelos nossos mentores, que eles possam cada vez mais nos protegerem, nos ampararem, e que possamos, na semana que vem, voltarmos aqui, através do nosso estudo, estarmos todos reunidos. E com esse nosso estudo da noite, gostaríamos de encerrar com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Com Deus. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bom descanso de todas. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, Cida. Muito obrigada pela prece. Nelson. Boa noite a todos. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Deus. Nelson na moto.